Advogado pode ser MEI? Esta é uma dúvida muito comum, principalmente para quem está começando na advocacia. Muitos profissionais veem o MEI, microempreendedor individual, como uma solução mágica para começar o seu negócio pagando menos impostos. Quando o advogado começa a pesquisar, a resposta não é tão simples assim. Advogado não pode ser MEI. E hoje eu vou te explicar por que o advogado não pode ser MEI, qual que é o motivo de não poder e quais são as alternativas e soluções para você formalizar o seu negócio de advocacia. Quando os advogados começam a atender os primeiros clientes, geralmente eles atendem na pessoa física. Só que com o tempo vão surgindo algumas necessidades. O cliente começa a exigir nota fiscal e o profissional quer organizar melhor os seus honorários. Muitas vezes também aparece a preocupação com os impostos. E nesse momento, muitos começam a pesquisar de forma simples como é que funciona para abrir um CNPJ. E às vezes o MEI aparece como uma opção, por ser uma forma mais simples, rápida e barata, menos burocrática de se formalizar um CNPJ no Brasil. O motivo principal está na própria natureza da profissão. O MEI foi criado para formalizar atividades empresariais mais simples, pequenos autônomos, pequenos profissionais liberais, alguns prestadores de serviço, comércio, até pequenas indústrias. Ou seja, existe uma lista de atividades permitidas para ser MEI. Já a advocacia não está na lista de atividades permitidas para ser MEI. Sabe por quê? A atividade de advocacia é uma atividade intelectual regulamentada pela OAB. Isso significa que ela exige uma formação específica, uma graduação em direito, uma aprovação no exame da OAB, um número de inscrição da OAB, um pré-requisito, um arcabouço de normas e legislações exigidas e fiscalizadas pela OAB. E por causa disso, a atividade de advocacia não está no rol de atividades permitidas para ter um CNPJ no meio. E o advogado não é o único caso. Outras profissões regulamentadas também não podem ser MEI. A atividade de contabilidade também não pode ser MEI. E é o mesmo caso, por exemplo, de engenheiros, médicos, arquitetos. Todas essas atividades, essas profissões são regulamentadas por um órgão e estão obrigadas a seguir uma legislação específica. O fato de não poder ser MEI não significa que o advogado não pode ter empresa, ou seja, um CNPJ. Na verdade, muitos profissionais da advocacia têm CNPJ. A diferença é que a estrutura do CNPJ precisa seguir regras específicas da profissão, ou seja, regulamentados pela OAB. Existem duas formas mais comuns de formalizar uma advocacia. Primeiro, a sociedade individual de advocacia, aquele advogado que atua independente, e também um escritório, uma sociedade de advogados, onde tem mais de um advogado que se reúne para uma organização de advocacia. O erro comum começa quando o advogado começa a procurar atalhos para pagar menos impostos. E nós sabemos que no Brasil não existem atalhos. Não existe jeitinho brasileiro. Existe planejamento tributário. Existe benefícios fiscais permitidos por lei. Existe jurisprudência. E às vezes o profissional acha que pode ir lá abrir um CNPJ como MEI, só mudando o CNAE, só mudando o código ou atividade profissional para burlar o sistema. O problema é que isso, além de gerar inconsistências fiscais e problemas no futuro, ainda pode gerar fiscalização da ordem, que é a OAB. Por isso, o ideal é sempre estruturar a sua empresa, o seu negócio de forma correta, seguindo os regramentos da sua profissão. E quando o advogado decide formalizar a sua atividade, é importante que ele conte com a assessoria de um profissional competente e capacitado. A advocacia tem particularidades e muitas das vezes não aparece em outras áreas. Uma contabilidade especializada em advocacia pode te ajudar a ter uma estrutura melhor, a ter uma boa gestão do seu negócio, a ter lucro, a pagar um imposto justo, correto e não ter problemas e dores de cabeça com o fisco. Então, resumindo de forma bem simples, advogado não pode ser MEI, porque é uma atividade regulamentada e por isso
não está na lista de atividades permitidas para microempreendedor individual. Mas isso não significa que o advogado precisa atuar com a pessoa física no seu CPF. Ele pode abrir um CNPJ. E existem estruturas específicas para formalizar a advocacia e organizar melhor a sua atividade profissional. Se você é um advogado e está pensando em abrir um CNPJ ou estruturar melhor a sua operação, a equipe da Saber Contábil pode te ajudar nesse processo. E se esse vídeo esclareceu a sua dúvida, compartilhe com aquele colega que já se perguntou se o advogado pode ser MEI.